nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Sabe de uma coisa? Caminhando pela cidade de Governador Valadares, nós nos damos conta do quanto a nossa história é rica. Há instituições aqui, há uma instituição, por exemplo, onde nós estamos hoje, completando 75 anos de história dentro da nossa cidade. E isso é muito bom saber que uma instituição dessa tem tradição, credibilidade e trabalha com conceitos de sustentabilidade e educação o tempo todo. Para conversar um pouco sobre a história do Colégio Imaculada, a Escola Imaculada, nós estamos do lado da Maria Aparecida. E ela tem uma história interessante, porque ela começou aqui aos 6 anos de idade e hoje é diretora. Né? Vamos contar um pouco dessa história aqui no Arte e Memória da Cidade? Obrigado por nos receber e por abrir a porta aí da instituição para contar um pouco da história. Primeiro, bom dia a todos, né, os espectadores, e é muito prazeroso para nós recebê-los aqui. Para nós é que é um prazer recebê-los aqui para contar um pouco da nossa história. O colégio ele está fazendo 75 anos, foi fundado em 1941, no dia 9 de março de 1941, por uma demanda da cidade. A cidade tinha acabado 3 anos de emancipação só, né? E o prefeito, na época, queria, que era o Moacir Paleta, doutor Moacir Paleta, queria promover o desenvolvimento da cidade. Então, junto com o Frei, né, o Frei Joaquim, pároco da catedral, eles identificaram a demanda, a necessidade de uma escola para mulheres na cidade. Então nós estamos falando de 2 pessoas chaves nesse contexto histórico. Moacir Paleta, como prefeito, e o Frei Joaquim, que identificaram a necessidade de uma escola específica para meninas. Isso, para meninas. Então, o Frei Joaquim, já conhecedor da história das irmãs Clarissas franciscanas, as convidou para vir à cidade para fundar essa escola aqui. As irmãs já tinham uma escola em Tambacuri, a primeira escola delas no Brasil foi na cidade de Tambacuri, né, quando elas vieram para cá num trabalho missionário. Então, as irmãs aceitaram essa missão, porque é uma missão que elas se propuseram desde a fundação, né, a nossa fundadora Madre Serafina, e elas então vieram para Valadares e em 41 fundaram a primeira escola para as moças da cidade, um orfanato e também um internato para as filhas dos fazendeiros que não tinham onde estudar, que foram as primeiras alunas daquela época, né? E assim nasceu a escola, atendendo a essa demanda da cidade, contando com a colaboração da comunidade naquela época. As irmãs então foram lutando e foram construindo e nós chegamos a essa escola que nós temos hoje. Hoje com o nome de Colégio Franciscano Imaculada Conceição. Ela nasceu como Instituto Imaculada Conceição e em 2011, né, para 12, assumiu a sua característica fundamental e mudou para Colégio Franciscano Imaculada Conceição. Nós temos um cenário muito curioso também, né? Que é a cidade recém-emancipada, né? Como você disse, e como a gente conhece a história, recém-emancipada. E nós temos um cenário também de muita precariedade. Sim. Social, de infraestrutura. Como é que o colégio se adaptou a isso? E me parece, ao ver as fotos, que o colégio também veio puxando o nível, né? Em termos de construção, em termos de instalações, porque tudo isso era necessário, porque íamos tratar de mulheres, de meninas. Sim. Não é? O carisma franciscano, né, a fundação da escola, a filosofia que embasa todo o trabalho das irmãs, ela vem de São Francisco e Santa Clara.
E Madre Serafina, buscando, né, essa vida de doação, de amor ao próximo, de evangelizar, de respeito à vida, à natureza, então decidiu que ela queria educar jovens à luz do Evangelho. E aí as irmãs são missionárias, então elas começaram com essa missão de atender as comunidades mais carentes e educar à luz do Evangelho. Então, quando elas chegaram à cidade, elas já vinham nesse trabalho de missão, agregando a isso a formação, né, educacional. Então, o surgimento foi assim, o terreno, né, foi conseguido junto com a prefeitura, com o pároco, e a primeira construção que foi para atender, tanto que elas começaram com o orfanato para atender as moças carentes, as meninas que não tinham condição de estudar, e mais um internato. E aí, contando com a missão, com os trabalhos, né, nas comunidades mais carentes, com a ajuda das pessoas que tinham mais condição, elas foram aos poucos, né, construindo. Então, na década de 40, o primeiro bloco, depois no final de 40 para 50 já conseguiram construir a igreja, né, com apoio da comunidade. As primeiras irmãs faziam muitos trabalhos, né, e conseguiam essa ajuda da comunidade, construir a igreja. No final da década de 50, a irmã Julieta, já contando com a comunidade, com esforço, fazendo atividades, eventos, conseguiu construir o auditório, que é o maior auditório da cidade, e aí trabalhando com essa força, contando com a comunidade, elas foram aos poucos, né, conseguindo construir o que a gente chegou a temos hoje, né? Porque não é uma escola filantrópica, ela não tem recursos externos, a gente trabalha com os recursos apenas, né, dos alunos e com o trabalho filantrópico, então nós não temos recursos externos nenhum, então a peleja é constante, né? Não, peraí. Isso muita gente desconhece, porque quando se fala numa instituição católica por confissão, né, por profissão religiosa, se entende que recebe recurso do Vaticano, recebe recurso de algumas entidades, não é? E você dá essa informação, eu acho ela extremamente relevante. Não, nós não recebemos recurso de ninguém, as irmãs são missionárias, o trabalho é voltado, né, para a comunidade, nós não recebemos recurso, elas não têm fins lucrativos, a gente vive daquilo que os alunos pagam realmente. Então, a gente trabalha com as mensalidades, que são os recursos que nós temos, e todos os outros projetos, os que a gente desenvolve, ele é feito na base também de eventos, de atividade, de ajudas. A gente precisa de patrocínios, inclusive, né, para nos ajudar, porque a estrutura com 75 anos, ela precisa ser renovada. E como a escola é um quarteirão inteiro, tudo aqui é muito grande, né? Nós não temos recurso nenhum de fora. E é uma escola filantrópica. Por ser filantrópica, por ser confissional, ela tem a missão também de ajudar. Então, nós atendemos alguns alunos que a gente ajuda, né, dentro desse contexto da escola. Bom, além de não receber nenhum recurso, vocês ainda dão bolsas? Sim, nós damos bolsa. Para pessoas que se enquadram, né, para alunos dentro que se enquadram do perfil da necessidade da bolsa. Né, da necessidade da filantropia, dessa ajuda, né? Então, a gente passa pelo serviço social, é feito todo, né, um trabalho, e os alunos, então, que querem estudar, né, eles recebem essa ajuda para dar... Existe algum processo seletivo para essa bolsa? Existe um processo seletivo que a gente abre em setembro para outubro, né? A gente abre o edital, porque o número de alunos é muito grande, a gente não tem condição de atender a todos. Então, é necessário fazer um processo seletivo, não só da questão do aluno dar condições de acompanhar o nível da escola também, mostrar que ele tem condições de acompanhar, mas também diante das demandas financeiras também, da vulnerabilidade social. Então, é necessário, porque são várias as questões, então a gente tem que realmente priorizar aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade social, que é a demanda maior do trabalho missionário, né? E é o foco de São Francisco. E o foco de São Francisco. Não é? Que é a origem das irmãs, ajudar os mais carentes, aos mais necessitados, para que todos tenham vida digna, né? Tá certo. Muita gente muito conhecida em Governador Valadares passou por aqui.
Sim. Né? Todos os setores da cidade. Eu tenho notícia de que a matrícula 01 é da Terezinha e Léo. Isso, Terezinha e Léo. Que é a produtora do nosso programa. Ela esteve aqui na escola essa semana passada, na sexta-feira, quarta-feira, né? Ela esteve aqui na escola visitando, deu entrevista, conversou com os alunos do terceiro. Olha só. Nossa, mas assim, quem quiser ver até, tá no nosso site. Os meninos ficaram encantados. Como é que pode? A aluna número 01, foi a primeira aluna a ser matriculada. Está aqui no nosso meio. Está aqui, ela trouxe fotos, contou como era a cidade naquela época. E os alunos fizeram muitas perguntas, ficaram assim, nossa, como era diferente na escola, é uma realidade muito diferente, né? Gravaram isso? Fizeram filme? Fizemos, nós temos depoimento dela, né? Um pequeno depoimento. Esse depoimento a gente vai passar aqui também, você permite? Nós temos que ver, né? Ela... Podemos, aí ela autoriza, né, o depoimento, ela gravou um pequeno depoimento, fez muitas fotos com os alunos, tá até, né, a gente até disponibilizou no nosso Face. E foi assim, uma alegria muito grande, tanto para nós, como perceber também a felicidade dela, né? De estar aqui, de relembrar o tempo que ela esteve na escola. Isso é muito bom. É bom demais. O que nos enche de muito orgulho é isso, toda a quantidade de depoimentos que nós recebemos nesse período de alunos da década de 50, de 60, de 40, né? Agora de 80, os alunos atuais, dizendo do quanto que a escola foi importante para eles. Para terminar esse bloco, eu tenho uma informação. Toninho Coelho estudou no Ibituruna. Né? Ele conta que ele e os colegas dele vinham para a porta do Imaculado para olhar as meninas. Você tem histórias de algum tipo de inconveniente por causa dessa situação ou não? As meninas sabiam e vinham para a janela? Como que era isso? Eu não tenho assim, isso é normal, né? Sempre aconteceu. Até hoje ainda acontece. Até hoje? Os alunos de todas as escolas, né, vizinhas, eles saem e ficam na nossa porta esperando os nossos alunos saírem. Né, eles querem o relacionamento, a amizade. Então é impressionante, você passa na porta da escola, né, no horário de saída, tem os alunos de todas as escolas até hoje, né? Então é de convívio. Naquela época os objetivos... Eram outros. Pode dizer que o Toninho Coelho que inaugurou isso, né? Pode ser. Eu não tenho esse relato, mas nós temos muitos relatos, mas de vários motivos, né? Tem tanto de vir observar as meninas, como ver os amigos, mas isso perdura com o tempo, porque continua até hoje. Até hoje, né? Gente, vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos no próximo bloco falando muito mais sobre essa instituição que tem, de verdade, abençoado e transformado a nossa sociedade, o Arte e Memória. Dá um tempinho e volta daqui a pouco. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. E enquanto a gente está no intervalo, a gente está conversando, né? Sim. E falando sobre as situações e... Gente, eu, sinceramente, você me conhece, eu estou emocionado de estar aqui do seu lado, ouvindo da história dessa instituição e estar em Governador Valadares, sabendo de tudo isso e da presença do Imaculado aqui, para mim é muito bom, é muito gratificante mesmo. Só que a instituição tem um histórico de pioneirismo. Vamos voltar na história aqui um pouquinho. Moacir Paleta e o Frei Joaquim têm a brilhante ideia, num tempo em que isso não era tanto aceito, de criar um colégio para meninas, educar mulheres. Isso já é pioneirismo. Sim. Não é? Como é que isso se desenvolve? Olha, a participação da mulher na sociedade era muito complicada, né? Nessas décadas, até a conquista do direito de voto, né? A mulher era trabalhada para casar e cuidar, né, dos filhos. Então, isso foi, assim, um ponto histórico, foi fundamental para a cidade, né? Isso foi um avanço, abrir uma escola para mulheres. A partir daí, como eu falei, que a escola vai atendendo as demandas, né, da cidade, e as irmãs sempre tiveram essa visão, né, de inovação, a nossa proposta pedagógica sempre foi baseada em avanços, e nós sempre estivemos à frente do nosso tempo.
Após abrir a escola para as meninas, perceberam que as meninas precisavam de uma formação, não era estudar só para poder cuidar de casa. Então, nós abrimos também, a escola foi pioneira na educação infantil, foi a primeira escola da cidade a abrir a educação infantil para receber as crianças menores, né, já para essa preparação para a educação básica. E nesse processo, essas meninas que entraram em 41 precisavam de uma formação. Foi a primeira escola também a formar professoras. As primeiras professoras de Valadares foram formadas aqui dessa escola, saíram do Instituto Imaculada Conceição naquela época. Então foi a primeira a abrir o curso normal, né? O curso de magistério, antigo magistério, depois virou curso normal. E aí nós começamos então, desde as criancinhas, já com 6 anos, né, abrindo a educação infantil, chamava pré-escolar naquela época, o pré-escolar, e formando as professoras. Então, né, as meninas entravam aqui com 6 anos e depois saíam professoras. No final da década de 70 para 80, a escola então ampliou mais uma vez. Então, começou a diversificar os seus cursos de formação profissionais. Então, nós abrimos curso de secretariado, teve curso de análises químicas, então abriu esse espaço também. Isso em que ano? Já no final de 70 para o começo de 80, né? Nas décadas, da virada da década de 70, já na década de 70 para 80. Aí a gente já começa a receber os meninos também. Então, né, já vamos ter aí a mistura de gêneros muito interessante, porque a sociedade vai avançando, não dá para você continuar segmentado, né, dividido. Então, essa mistura foi muito interessante, os meninos já começam a se matricular na escola, começam a participar desses cursos, em primeira mais tímidos, mas foi crescendo, nós já viramos de 70 para 80 com turmas bem cheias, e hoje tem salas que a gente tem até que, né, fazer uma distribuição mais equilibrada, porque nós temos sala que tem mais homens do que mulheres. É mesmo? Né? Hoje precisa fazer uma distribuição. Isso foi natural, foi com o tempo, com a mudança na sociedade. Então, além de abrir a primeira educação infantil da cidade, além de formar os primeiros professores, depois também a escola foi a primeira a mudar o horário. Todas as pesquisas mostram que criança deveria estar dormindo 7 horas da manhã. Os pequenininhos acordam cedo. Mas à medida que eles vão crescendo, o adolescente está em fase de crescimento, ele dorme mais. O raciocínio dele é mais lento. As pesquisas mostram isso. Então, nós somos a primeira escola atendendo a essas, né, na vanguarda, atendendo essa pesquisa, e também a demanda das famílias, que trabalham até 6 horas, que não podiam buscar os filhos mais cedo, o horário de almoço ficava imprensado. Então, nós somos a primeira escola também a mudar o horário de início, a começar às 7h30, né, para que os meninos, as famílias tenham mais tempo de se organizar, e também atendendo um pouquinho essa demanda, né, neurológica, de crescimento dos adolescentes. Que é mais fruto de pesquisa, então? Fruto de pesquisa. Fizemos pesquisas com as famílias e também observando as pesquisas, né? Então, a garotada pode saber que o responsável, a instituição responsável por eles acordarem mais cedo foi Imaculada. Acordarem mais tarde, para eles poderem acordar um pouquinho mais tarde. Mais tarde. Nós começamos a aula às 7h30. Porque as aulas começavam? Às 7 da manhã. Às 7 da manhã. E aí também porque nós recebemos alunos de cidades vizinhas. Tem menino nós temos muitos alunos, principalmente no ensino médio, que vêm das cidades vizinhas e que escolhem a nossa escola. Então, eles saem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegam um van para chegar, fazem esse trajeto, chegavam muito sonolentos. Então, todas essas demandas foram pensadas para que a gente tomasse essa decisão, que foi muito acertada. Hoje, né, se a gente tivesse condições de ampliar mais, seria melhor. Então, nós estamos falando de vários momentos de pioneirismo, e que toda mudança ou toda inovação gera espanto, no mínimo. Sim. No mínimo espanto. Pioneirismo na educação infantil, pioneirismo na educação feminina, pioneirismo na formação feminina, na formação profissional. Houve algum momento dessa história, algum registro de reação social contra isso? Não conheço nesses anos todos, em todos esses pioneirismos, em tudo que nós, né, produzimos, inovamos, a gente sempre teve o apoio. Sempre teve apoio. Às vezes, quando as pessoas não entendem um pouco, elas questionam, a gente abre espaço para o diálogo. É um outro diferencial da nossa escola.
o diálogo, né? Todos são chamados a conversar, a esclarecer, todos são recebidos, todas as pessoas que têm dúvidas, seja pai, seja sociedade, seja qualquer instituição, as portas da escola estão abertas para o diálogo para que a gente possa esclarecer. Então a gente ouve a opinião, a gente faz avaliação, né, para ver o andamento, se isso está aprovado. E outra coisa, uma meta nossa é a melhoria contínua. Então nós estamos em constante processo de avaliação interna, avaliação com as famílias, para que a gente possa observar o que está bom. Madre Serafina, nossa fundadora, dizia: não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então essa é a nossa máxima. Se está bom, ótimo, o que a gente pode fazer melhor ainda? Se não está, precisa de ajustes, ouvimos as pessoas interessadas e fazemos os ajustes necessários, sempre com base nas pesquisas, no estudo. Um outro diferencial para você ver, nesse avanço da educação, além de abrir a educação infantil, a nossa educação infantil e a nossa escola foi a primeira a trabalhar com projetos. Os projetos nascem do interesse das crianças, numa prática sócio-interacionista, onde a criança ela é sujeito da sua aprendizagem. A aprendizagem, você não enfia a aprendizagem, você não ensina, você tem que construir, né? Você tem que abrir espaço, diálogo, oportunidades para que a criança construa o seu conhecimento. Então isso é uma prática inovadora também, que a gente vê com muita pesquisa, com muito embasamento, tanto a nossa assessora pedagógica como as coordenadoras, os professores são altamente capacitados, né? A nossa assessora é mestre em educação infantil, né? As outras coordenadoras também fazem mestrado, têm especialização. Então, essas práticas inovadoras que produzem resultado, mas a partir da construção do conhecimento feito pela própria criança, pelo próprio adolescente, são elas que a gente prioriza, né? E isso tem dado resultado. Então, trabalha com projetos, com portfólios, né? Nós temos vários exemplos, quem quiser ver é só visitar o nosso site, nosso Face. O endereço do site? Nosso site é www.cf Imaculada Conceição, né? Sem tio, sem cedilha.com.br. Ou então o Face, né? Que o Face é mais diário, Facebook Imaculada GV. E aí tem lá as práticas das crianças, dos trabalhos, dos projetos, dos portfólios, diariamente. A gente não consegue nem postar tudo, porque são muitos projetos desenvolvidos na escola. Uma outra curiosidade, dentro dessa situação de transições que vocês foram passando, como foi enfrentado pelos alunos? Porque do ponto de vista da direção da escola foi muito consciente, eu tenho certeza, mas dos alunos, o que foi observado quando deixou de ser uma escola exclusiva para meninas e começaram a receber os meninos? O Walter, nosso cinegrafista, também estudou aqui, né? Como foi essa transição? Você tem registro disso? Você tem informação de como é que foi essa... nós não temos muito registro, né? Muitos registros daquela época. Mas, no primeiro momento, foi com desconfiança, né? Assim, a própria sociedade... A sociedade, de certa forma, ela é machista, né? A gente vem de uma história, né, muito de patriarcal. Então, essas transições, elas são lentas, né? Elas são lentas, as mudanças ocorrem de forma lenta. Então, quando se abriu espaço para os meninos, em primeiro momento, olha que interessante, os meninos gostam, né? Porque agora eu vou precisar ficar na porta vigiando, eu vou poder conviver com as meninas. Mas a transição, ela é lenta, então ela começa devagar, 2, 3, aos poucos, não houve resistência. Foi uma transição no primeiro ano mais lenta, mas depois, normalmente, ela foi se acomodando, até porque as mudanças na sociedade são muito rápidas, né? Então, a escola foi se adaptando a essas necessidades. Então, foi tranquilo, nós não tivemos problema. Da época que eu estudava, né, quando eu entrei no comecinho de 70, foi logo depois, eu ainda era criança, mas eu começo já na fase de adolescente a conviver com os meninos de forma muito tranquila. Eu não percebi essa diferença, a gente via um número muito pequeno de meninos para as meninas, mas era um convívio normal, tranquilo, nós não temos relatos assim de problemas não, né? Tá certo, mais um intervalo? Podemos parar mais um pouquinho? Gente, não dá tempo nem de beber água, pode ficar aí sentadinho. A gente volta já já com mais história do Imaculada, aqui do lado dessa menina aqui. Eu vou contar uma coisa para você.
A trajetória desta menina é maravilhosa, é o que a gente vai contar no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Arte e Memória da Cidade, aqui no Superi TV, canal 20, TV a cabo, do lado dessa pessoa maravilhosa, super simpática e inteligente. Eu pensei, Aparecida, que eu fosse chegar aqui e encontrar uma senhorinha de hábito, né, falando manso, olhar de compaixão. Aí eu chego e encontro essa menina bonitona, novinha, jovem, sabe? Nós criamos estigmas, não é? Você começou aqui na instituição aos 6 anos de idade como aluna. Sim. E teve uma trajetória até hoje estar diretora da instituição. Conta a sua trajetória pra gente. Eu tenho, assim, muito orgulho, né? Sou muito feliz de fazer parte da história dessa instituição. A minha trajetória, tanto como ser humano, como profissional, se mistura da instituição. Porque, como você disse, eu entrei com 6 anos como aluna, no pré-escolar. No pré-escolar, né? Você desfrutou de todos os pioneirismos da escola. Né? Desfrutei de todos os pioneirismos, acompanhei todas as mudanças, fui parte do processo como aluna. Então, estudei, né, a educação infantil, pré-escolar, educação básica, fiz o curso de magistério, me formei professora aqui na escola, me formei em 83 e já fiquei como contratada. Olha então, só. Já comecei a trabalhar imediatamente como professora do pré-escolar. O meu sonho era ser professora. Eu dizia para o meu pai, para minha mãe, eu quero ser professora do Imaculado. Mas você não vai, o pai sonha pra gente, né? Você não quer ser doutora, eu quero ser professora, mas não é qualquer professora, eu queria ser professora do Imaculado. Imaculada. E aí me preparei para isso. Era o seu projeto de vida. Era o meu projeto de vida, eu era apaixonada com o espaço da educação infantil, nosso espaço é privilegiado. O trabalho que é desenvolvido aqui, que contribuiu para a minha formação como ser humano, de respeito à vida, de respeito ao outro, de respeito à natureza e de usar o conhecimento que você adquire, que você constrói em prol de fazer o bem para os outros, isso me fez uma pessoa melhor a cada dia. Então eu queria dar continuidade a esse projeto, eu queria contribuir com esse projeto. Então comecei como professora imediatamente, trabalhei 25 anos como professora, fui professora do infantil, dos anos iniciais, do ensino médio, trabalhei em todos os segmentos. Depois da graduação e da especialização, né, eu também assumi a coordenação, né, as irmãs me convidaram para assumir a coordenação do ensino médio. Trabalhei entre 5 e 6 anos como coordenadora do médio e aí um momento de mais inovação, de transição em toda essa estrutura da escola, as irmãs decidiram, para que elas conseguissem, né, continuassem fazendo o trabalho missionário, que era a raiz, né, do surgimento delas, a base, que elas iam deixar na administração das escolas, porque a rede Clarisas Franciscanas possui atualmente 4 escolas. Então, num processo de transformação, elas definiram por deixar na direção uma pessoa leiga, né, para administrar as escolas. O que é também um passo ousado e inovador. Porque é um passo ousado e inovador, porque você vai deixar a direção na mão de um leigo, mas tendo a garantia de que os princípios filosóficos, de que o trabalho em que a escola, né, se sustenta, o tripé que ela se sustenta, ele vai ser mantido, isso não vai ser perdido. Então ela continua uma escola confessional, continua uma escola em pastoral, com todo o trabalho de pastoral, só que dirigido por uma pessoa leiga. E diante dessa trajetória toda, de aluna, de parceira, né, de profissional,
as irmãs avaliaram que eu tinha condições, né? E me convidaram, me entregaram essa missão que eu assumi. Não é uma missão fácil, porque você assumir uma escola, né, com toda essa tradição, com todo esse histórico, com todo o trabalho que já foi desenvolvido, mas foi uma missão assim que eu assumi com muito prazer, com muito empenho, porque eu acredito na proposta de trabalho. E era a forma que eu tinha de contribuir para que essa proposta continuasse funcionando. E aí nós estamos agora fechando 5 anos de direção. Já tem 5 anos que eu estou na direção, levando essa missão adiante. Você sabe uma coisa? Você me acompanha aqui no programa, você sabe que eu fico assim meio aturdido com a falta da memória matemática. Ela falou 25 anos, não sei, né? Depois mais 5 anos, agora mais 5. Você não tem isso tudo de idade. Vamos lá. Tenho. Não precisa nem falar. Não, vocês erram na matemática. Não, não. É porque, como funcionária, eu estou no 34º ano. Com essa carinha? Eu já fechei meio século, né? Fechei meio século. De escola, eu até brinco, eu tô quase fazendo 50enário, porque eu entrei com 6 anos, Pois né? Ué. Então é uma vida inteira, não tem como você separar. Eu não tenho como separar a minha vida, né, da vida da escola, porque as coisas se misturam, elas estão sempre juntas, né? É seu Toda quintal, praticamente. Meu filho estuda aqui, meus irmãos todos estudaram aqui, né? Porque a gente ama essa escola, porque acredita no trabalho e sabe que ela dá resultado, que esse trabalho dá resultado. Então eu tenho muito orgulho e assumir essa missão com a intenção de fazê-la crescer, de garantir o espaço, né, para que a gente pudesse fazer esse trabalho com a sociedade, que é um trabalho de formação. Esse é o maior orgulho, eu tenho certeza, por isso estou aqui até hoje, que nós não formamos cidadãos para ser melhor que os outros. O nosso objetivo é formar cidadãos que façam diferença, que que usem o conhecimento aqui construído para fazer um mundo melhor para todos. Então, nós temos profissionais em todos os setores da cidade, fora da cidade, né, em outros estados, até em outros países. E a gente tem, assim, exemplos claros de pessoas que fazem diferença. Que dão certo. Que dão certo, que elas não querem as coisas só para elas. O que a gente constrói tem que ser em prol do outro, porque o mundo é para todos. É verdade. Então, esse é o princípio principal, né? É muito curioso como na instituição, na trajetória histórica que você está nos dando, como que tradição e inovação estão sempre conectadas, se mesclando, né? E conversando o tempo todo, não é? Tem que estar, não tem como, né? Porque senão a gente para no tempo e fica perdido. Então, sem perder de vista o nosso ponto de partida, sem perder de vista os nossos princípios filosóficos, a gente investe no processo pedagógico, priorizando aquilo que vai fazer com que o nosso aluno aprenda, né, construa um conhecimento científico, mas de forma crítica. Então, nós investimos tanto na estrutura, né, quanto na formação pedagógica dos professores, investimos no uso de tablets. Fomos a primeira escola de Valadares a usar tablets dentro de sala, com os alunos. Então, os alunos trabalham com livro, do mesmo jeito, com a explicação do professor, mas eles podem ali com tablet, por exemplo, semana passada a professora fez uma simulação de física no 9º ano, uma simulação com os alunos do espaço, do astronauta, e eles vendo no tablet o astronauta. Então, enquanto ela explicava aqui, eles viam numa imagem 3D, num aplicativo, a forma como aquilo funciona. Então, os meninos têm várias possibilidades, é um complemento. Então, a gente tem que aliar a inovação. Sempre atento ao momento. A tecnologia não como uma coisa principal, mas como uma ferramenta a mais que vai contribuir para a aprendizagem. Até porque essa geração de hoje, né, ela é muito mais midiática, os meninos já nascem, né, antenados, vamos dizer assim. Então, essa geração, a geração Z, geração Y, ela precisa de um estímulo a mais para poder se concentrar, porque são muitos os recursos. Então, nós aliamos o tablet, aliamos as ferramentas tecnológicas, data show na sala, que são as ferramentas tecnológicas ao processo pedagógico. Com as quais eles estão também em contato quase que o dia inteiro. Então, eles têm que aprender a fazer o uso consciente dessa ferramenta. Ela tem que servir para o conhecimento. E a escola entra nesse viés do uso consciente, do uso para o conhecimento e não apenas para o entretenimento, até como responsabilidade também. Além desse trabalho, dessa inovação,
nós fizemos, já há 5 anos, desenvolvemos o projeto de inovação dos espaços, de revitalização dos espaços. Construímos rampas na escola para acessibilidade, concluímos agora todo o projeto de prevenção a incêndio e segurança. É um quarteirão inteiro, mas todos os espaços da escola foram revitalizados e reformados para atender às normas, as atuais normas de exigência, né, do Corpo de Bombeiros para prevenção, incêndio e segurança. Então, toda a escola foi, né, reformulada nesse sentido. Então, ela está adaptada dentro das normas. Além dessa revitalização, tem a revitalização também dos espaços de banheiros, da área do infantil. Por exemplo, nós começamos com crianças de 7 anos, quando a educação infantil surgiu para a escola. Hoje a gente recebe criança de 1 ano. 1 ano. O espaço para criança de 1 ano tem que ser diferenciado. Então, reformamos os bebedouros, porque tem que ter um bebedorzinho para criança de 1 ano. Fizemos área com espaço emborrachado, porque os meninos caem muito, né? Então, tem a área de espaço emborrachado para o trabalho com eles. Então, aos poucos, a gente vem fazendo essa revitalização, tanto do espaço físico, né, como da modernização da escola, mas sem perder de vista o pedagógico, certo? E aí, investimos também em projetos de sustentabilidade. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Infelizmente está terminando, né? É muito bom te ouvir, porque flui legal, flui bastante, e o seu contato venal com a instituição, isso ajuda muito. Próximo bloco nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, para a gente fechar essa nossa entrevista falando sobre para onde aponta a instituição, qual é o futuro da instituição, quais são os projetos, qual é o cidadão, você já falou, né? O cidadão que nós estamos criando aqui é o cidadão como agente da transformação. Ele é crítico. Tudo isso a gente vai ver no próximo bloco, a gente volta já já. Quarto e último bloco aqui do nosso Arte e Memória da Cidade, do lado da Aparecida da Nóbrega. Eu até brinquei com ela, é parente lá do Carlos Alberto da Nóbrega. Né? Distante. Deve ser um parente distante, mas com o mesmo vigor empreendedor. Né? Vamos lá, eu tenho aqui alguns nomes que eu preciso tocar, tais quais Irmã Julieta e Irmã Ilka. A irmã Julieta foi diretora durante muitos anos, na virada da década de 50 para 60. E irmã Julieta era muito empreendedora. Ela foi responsável pela construção do nosso auditório, que foi inaugurado em 1960. Né? Ela terminou a construção, trabalhou com a comunidade, fazendo campanhas, arrecadando recursos junto à comunidade para construir esse auditório que ainda é, se não o único, maior da cidade. Qual é a capacidade? A capacidade atual dele hoje chega a quase 1.000, né? Quase 1.000 espectadores. Com o projeto, olha só, o auditório foi fundado em 1950, né? Já passou dos 50 anos. Então, dentro das demandas, tanto da utilização que foi intensa nesses anos todos, ele necessita urgentemente de uma revitalização. A parte de prevenção e incêndio, como eu citei no bloco anterior, já está toda pronta, nós fizemos. E já fizemos o projeto também de revitalização, que é todo o projeto de modernização, com as demandas atuais que os espetáculos exigem, né? Tanto de acessibilidade, como também de iluminação, de som, de tudo isso. Então, a Irmã Julieta foi importante demais, porque ela foi responsável, naquela época a cidade não tinha auditório, ela foi a responsável por construir um auditório que atendia a comunidade. E a nossa expectativa é que ele continue atendendo a comunidade, porque a comunidade precisa de um auditório para esse espaço, para que a gente tenha possibilidades de eventos culturais, que também é um diferencial da nossa escola, investir no protagonismo juvenil, em sarau, em mostras culturais, formações teatrais, formações teatrais, o FESCAM,
que qualquer pessoa, né, da cidade que já passou conhece. Mas quando que vai ter FESCAM de novo? Porque o FESCAM era um festival cultural, mas de cunho social. Cada grupo que defendia uma música, ele levava aquela mensagem a uma instituição e fazia um trabalho social. Então as pessoas me cobram muito, não vai fazer FESCAM mais? O último que nós fizemos foi quando o colégio completou 70 anos. Né? Já fizemos para comemorar os 800 anos de Santa Clara. Mas o que eu digo hoje? Essa contribuição da Irmã Julieta foi fundamental e da sociedade naquela época. Hoje nós estamos buscando outros parceiros, como a Irmã Julieta conseguiu, para fazer a revitalização. Então nós temos o auditório, temos o espaço, já temos um projeto pronto, mas nós não conseguimos levar ainda avante vários projetos culturais, porque o auditório necessita de uma revitalização. Então a gente tem feito palestras, pequenos eventos, né? Mas eventos de grande porte, nós estamos precisando de uma ajuda, de uma parceria. Então, quando você fala parceria, a abertura ao empresariado, as iniciativas privadas que possam participar junto com você da reestruturação, junto com a Imaculada, da reestruturação do auditório. Porque o projeto atual é transformá-lo num grande anfiteatro, com espaço para seminários, palestras, exposições, né? Então nós temos possibilidade de, na comunidade, oferecer isso para a comunidade, não só para peças teatrais, mas eventos para congresso, né? Para teatro, para formação, para seminários. Já está tudo pronto, tem projeto, tem tudo, só falta o parceiro. Só falta o parceiro. Houve uma época em Governador Valadares que uma outra instituição que tem também auditório recebeu a ajuda ou a proposta de ajuda de uma instituição aqui, de uma empresa, e eles não aceitaram porque o nome figuraria, né, na fachada, junto com o nome do auditório. A gente está falando do Teatro Atiaia. Do teatro. Né? Há essa abertura? Há essa abertura, né? A gente tem dentro das propostas de parceria. Se um parceiro quiser assumir todo o trabalho com a gente tem a proposta de oferecer esse espaço, porque vai ser uma parceria completa, total. Para que ele coloque também de associação do nome dele ao nosso, que o nosso nome tem peso, é uma instituição com 75 anos, né? Com credibilidade. Né? Então há essa possibilidade de um parceiro assumir tudo, da gente fornecer, isso é até conhecido como name rights, né? De você oferecer o nome do teatro. Então seria teatro, o nome do parceiro, Instituto Imaculada Conceição, Imaculada Conceição. Caso a gente não consiga esse parceiro, nós temos outras propostas para 50%, para 25%, associando aí essa empresa a nossa com propostas de divulgação. E o caminho concreto é entrar em contato com você. Entrar em contato com a escola para que a gente possa apresentar a proposta e traçar os caminhos, né, para desenvolver esse projeto aí, que não vai ser só em prol do Imaculada, vai ser em prol da cidade, como da sociedade da região. Da região, que demanda, né, que tem uma necessidade de um teatro dessa proporção. Porque vamos contar, a Terezinha é uma das que traz muita gente, ou leva muita gente de Valadares para Ipatinga, para assistir espetáculos que não chegam a Valadares por falta dessa estrutura, não é, de auditório. E com o auditório revitalizado, nós teríamos toda a estrutura para atender espetáculos de qualquer lugar do Brasil. Né? Porque o projeto é muito bacana. E o espaço físico é muito bacana, é central, de fácil acesso. Né? Então seria assim, para a cidade seria um grande ganho. Então a Irmã Julieta foi a pioneira, foi importante, porque ela foi quem iniciou isso, que ofereceu para a cidade. Esse auditório. Eu gostaria de conseguir concluir, de renovar esse trabalho dela contando com a parceria. A Irmã Ilka, que você citou, nós não podemos deixar de falar. Lógico. A Irmã Ilka hoje, ela foi coordenadora aqui no final dos anos 90, né? No comecinho de 2000, 2011, ela trabalhou aqui até 2010, mais ou menos. Hoje ela é coordenadora administrativa pastoral em BH, na escola, no Colégio Franciscano Sagrada Família. Também uma grande parceira nossa, nos ajudou muito aí na escola, como coordenadora, né, como orientadora. Então ela é uma pessoa muito importante da família valadarense, né? Da família valadarense. Para a gente fechar aqui, talvez o que você lembrar você pode falar. A escola, apesar de ser uma escola católica, confessional, ela não é fechada a outros credos religiosos, de maneira que
vocês têm aqui dentro já pessoas de várias denominações religiosas, sejam católicos, sejam evangélicos, sejam espíritas. Não há nenhum tipo de restrição? Nenhum tipo. Nós somos uma escola confessional, então nós temos uma orientação clara, mas nós não fazemos catequese. Não fazemos catequese. Então, a nossa orientação é de respeito à vida, né, de respeito ao ser humano e evangelizar segundo Jesus Cristo, mas sem catequese. Então, todas as religiões são respeitadas, são trabalhadas com os alunos, eles conhecem todas as religiões. Nós temos alunos de todos os credos, sem conflito nenhum, nenhum tipo de conflito. Quando a gente faz alguma celebração, como celebração de penitência, de Páscoa, os alunos são convidados, eles não são obrigados a participar, mas de maneira geral, a maioria, 99% deles participam de todas essas atividades. Então a gente convive tranquilamente com todas as religiões, sem nenhum problema e respeitando todas elas. Né? Eu gostaria de citar um exemplo quando a gente falou das inovações que você me perguntou. Além dessas inovações, desses investimentos na estrutura física, no pedagógico, a escola tem priorizado muito também o investimento sustentável. Projetos sustentáveis. Eu acho que isso vale a pena a gente comentar, porque diante da sociedade, das demandas que a gente vive hoje, então o Imaculada tem um projeto chamado Imaculada Sustentável, que a gente vem trabalhando há 4 anos também, né, na forma de conscientização e também de levar aos nossos alunos ao uso consciente dos recursos naturais. Então a gente já trabalhou com coleta de óleo que os alunos traziam e nós fizemos uma parceria com a Associação Rio Limpo para fazer o sabão, a gente entregava para eles. Nós já fizemos coleta de descarte eletrônico, quando tinha uma empresa aqui que recebia, a gente fez esse posto de coleta. Hoje a gente trabalha com a economia dos recursos naturais, a economia da água, o uso sustentável da água. Acabamos de construir um poço semi-artesiano para poder, né, economizar, tanto também por causa do problema, né, da água, mas também como um recurso, né, de economia. E fizemos uma parceria com o Instituto IDS, né, que é um grupo de estudantes, é uma ONG independente, são estudantes engenheiros ambientais que têm desenvolvido um trabalho bacana de revitalização com ações sociais que a gente já fazia em projetos em sala de aula, de replantio de árvores, né, de investimento nessa questão ambiental. E agora nessa parceria com esses voluntários, com esses jovens, nós estamos fazendo novamente a revitalização da área do Rio Doce, porque as irmãs têm uma chácara, uma pequena chácara ali na ilha, onde a gente faz encontro com os alunos, manhãs de formação, reunião de professores, para estar em contato com a natureza também. Então a gente cuida dessa área. Nós fizemos no ano passado uma revitalização com plantio de várias centenas de mudas, né, para revitalizar as margens do rio, e perdemos com o problema da lama, né, com o problema da lama, que essas mudas morreram, porque a gente usava a água do rio para irrigação. Então, nessa parceria com esse instituto, que são de jovens estudantes de engenharia, IDS, eles estão desenvolvendo um filtro, né, para filtrar a água, para limpar a água, sem produtos químicos, todo artesanal, de forma que a gente vai fazer o replantio de novo, para fazer a irrigação de toda essa água filtrada com a tecnologia produzida, com a tecnologia desenvolvida por eles no curso de engenharia. Legal. Então é uma prática bem bacana. Eles já estiveram aqui, já foram lá à chácara, já visitaram a área e estão também com os nossos alunos que trabalham com a professora de ciências, de biologia na sala, os recursos renováveis, e eles estão mostrando, né, durante o ano todo, como fazer a filtragem da água, purificar essa água sem produto químico para que ela possa ser usada na irrigação, e com isso a gente vai fazer o replantio das árvores. Novamente, quem vai fazer o plantio são os alunos vão participar disso. Então nós temos ações desse tipo, né, desenvolvidas em sala de aula e em parceria com pessoas que queiram contribuir também, com instituições, para que a gente possa levar o conhecimento, é aquilo que eu falei antes, né? O conhecimento em prol de um mundo melhor para todos. É você usar o recurso que você tem de forma consciente e criar situações em que você possa atuar na sociedade,
para melhorar o que tem. Ser um agente de transformação. Ser um agente de transformação. Querida, muitíssimo obrigado. Eu estou constrangido no sentido de te dar os parabéns. Falar parabéns pelos 75 anos. Que eu olho para essa carinha, não tem jeito. Mas gente, não é ela que está fazendo 75 anos, é o Imaculada. Não é? Parabéns pela instituição, parabéns pela sua presença à frente da instituição. Que Deus abençoe muito todas as iniciativas, todos os projetos, e que nós tenhamos cada vez mais a presença, a credibilidade e a história dessa instituição nos abençoando aqui em Governador Valadares. Olha, eu que agradeço você, né, ao programa por essa oportunidade. Foi um prazer contar um pouco da nossa história. Os parabéns não são só para mim, né? Eu trabalho em uma equipe, eu tenho que dar esses parabéns para toda a equipe, né, que trabalha junto comigo, que acredita. As irmãs que foram pioneiras e que estão aí, né, batalhando ainda. Hoje aqui na escola nós temos a presença de 2 irmãs comigo, que é a irmã Ana Ferreira, que já foi, né, provincial, hoje ela é a coordenadora administrativa junto comigo, e temos a irmã Andréia, que é a coordenadora da pastoral. E as irmãs, todas as outras irmãs que passaram, né, pela escola, que cada uma contribuiu um pouquinho, elas são responsáveis por isso. Então a gente tem que estender esse parabéns a elas, aos nossos alunos, às famílias que confiam no nosso trabalho, porque se não fossem as famílias também, né, nós não estaríamos aí. As famílias que confiam, que apoiaram, que entenderam que essas inovações eram, né, a gente sempre, a criança ou adolescente em primeiro lugar. Então, agradecer a toda essa comunidade valadarense, a toda essa cidade que acreditou e continua acreditando, né? Ontem nós recebemos um convite, dia 14, vamos receber uma homenagem na Câmara. Super né? merecido. Nós recebemos um convite para estarmos dia 14 na Câmara recebendo uma homenagem pelos, né, serviços prestados à comunidade. Isso nos deixa felizes, é um reconhecimento, né, do trabalho, e a gente quer continuar assim, que venham mais outros 75, não para a escola, mas a escola em favor da sociedade. O que a gente puder fazer, nosso objetivo é esse, é em prol da educação, para que esse mundo seja melhor. É aquele negócio, sonhar a gente até consegue sonhar sozinho, mas realizar é impossível sozinho, né? Então, parabéns a todos aqueles que estão do seu lado, a todos aqueles que já passaram por aqui, né? Aos alunos, às famílias, parabéns. Isso é tão interessante que, olha só, nós vamos ter 2 encontros de ex-alunos esse ano, que foi solicitado por eles. Eles solicitaram. Eles, em maio, agora nós temos encontro da turma que formou no cinquentenário, a turma de magistério, os professores que estão completando 25 anos de formado. Olha só. E em julho, nós temos o encontro dos ex-alunos. Eles é que escolheram o primeiro grande encontro do IC, que são os alunos da década de 70, 80 e 90. Olha só. Vão fazer uma grande confraternização, reunindo alunos de todas as décadas, porque nós já tivemos todo ano a gente tem encontro de décadas específicas, né? Esse aí vai ser um encontro das várias décadas. Que legal. E aí eu quero aproveitar para já fazer o convite. Em setembro, dia 17 de setembro, vamos fazer um grande baile no Filadélfia, no Clube Filadélfia, todos são convidados, né? Para a grande confraternização, aí de ex-aluno com alunos atuais, de ex-professores com os professores atuais e as famílias valadarenses que sempre nos apoiaram. Então vai ser uma grande confraternização. E vamos programar para que nós estejamos lá juntos. Sim, registrando. Né? E antes disso, em julho, nós temos a grande festa cultural da escola, que esse ano a gente, tanto a festa como o baile, nós preparamos de maneira muito especial, lembrando dessas várias décadas. Então, nós não pensamos que 75 já passou, nós estamos pensando que a gente vai produzir para frente. Então, 3/4 de século e a história continua. Então, nós temos muita coisa para comemorar. E fechamos em dezembro, no dia da Imaculada Conceição, que é a nossa padroeira, com a grande missa solene de ação de graças por todo esse trabalho aqui realizado mesmo, aqui na capela do colégio mesmo. Obrigadão mesmo, tá? E conta com a gente aí na caminhada. Estamos à disposição, obrigada a vocês. O Arte e Memória da Cidade vai ficando por aqui, cheio de alegria por registrar mais essa parte da história da nossa cidade. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.
nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.